Olá, boa noite pessoal, boa noite a todos vocês. Hoje, dia 24 de março de 2021, uma quarta-feira, e eu estou aqui conforme o prometido para a gente poder conversar hoje sobre um assunto que eu sei que muita gente está sofrendo, né? Boa noite, Marcos Nives, boa noite, Abi, Silvana, né? Muita gente entrando aqui na live, eu vou esperar um minutinho, né? Marcos Rossi aqui da Maccolor, oi Marcos. Hoje a live começando 7h15 da noite, 19h15 aqui, horário de Brasília. Eu atrasei até uns minutinhos aí, né? Agenda cheia, porque a gente, graças a Deus, até amanhã eu faço ainda presencial também junto com online, mas a partir de sexta-feira, né, sobre novos rumos aí a nossa consulta, fazendo só online, né, para poder manter o isolamento todo necessário, para a gente poder então ver se a gente consegue controlar essa pandemia que se agrava cada vez mais aqui no Brasil. Então a gente, cada um tem que fazer a sua parte. Gente, para quem tá entrando aqui, Fabiola, olha só, muitas pacientes, seguidoras. Gente, eu tô muito feliz, porque assim, as lives que eu faço semanalmente, elas têm dado um resultado incrível. Eu tenho recebido muitos elogios, muitas palavras de carinhos. Hoje mesmo atendi uma paciente lá da Flórida, ontem foi do Japão, enfim. Como é bom, né? As redes sociais também fizeram com que a gente tivesse aí, abrisse novas fronteiras, né? Para poder chegar nossas informações até essas pessoas, principalmente, que às vezes não têm acesso ao profissional, não têm essas informações tão necessárias para poder ter mais qualidade de vida, né? E é isso que eu quero. O objetivo maior de eu fazer as lives, gente, é justamente poder ajudar de alguma forma, com o meu conhecimento, com a minha experiência clínica, que eu tenho de quase 30 anos, graças a Deus, sentada nessa cadeira aqui, né? E sempre estudando. Oi, Letícia, tudo bem? Pois é, boa noite a todos que estão chegando. O assunto da live de hoje é sobre saúde digestiva. Gente, é super importante a gente falar de saúde digestiva. Eu falo para os meus pacientes e seguidores que o aparelho digestivo, gente, é como se fosse a porta de casa que nós temos, né? Então, tudo que eu quero como resultado, como objetivo, eu tenho que primeiro cuidar da minha parte digestiva, gástrica e intestinal. Se eu tiver algum comprometimento nesse aparelho, no sistema digestório, seja qualquer parte que vocês tiverem, qualquer disfunção, em qualquer intensidade, vocês vão comprometer tudo no seu corpo, praticamente, né? Por quê? Porque eu vou ter comprometimento na parte de aproveitamento, de absorção daquilo que eu como, de inflamação, eu vou ter a questão da energia, tudo eu comprometo se eu não tiver esse aparelho digestivo em ordem saudável. Né? Então assim, a porta de casa ficou suja, todo mundo que passar por lá vai sujar o pé e vai sujar o restante da casa. Então lembrem disso que eu estou falando, que eu acho que é uma coisa muito fácil de vocês poderem entender. E eu percebi muito, né, que eu tenho atendido muita gente que já teve Covid, que quem já tinha essa disfunção, qualquer disfunção que seja da parte digestiva, piorou muito depois do Covid. E quem não tinha, começou a ter. Não só por causa do Covid, mas também pela própria situação que a gente está vivendo. A gente está vivendo dentro de fatores muito estressantes, seja ambientais, com esse medo, esse pavor da doença, né? Quando a gente vê a nossa saúde ameaçada, quanto pessoas queridas estão indo embora, a gente vê esses noticiários todos, né? Então isso acaba mexendo muito com a parte neurológica das pessoas e com certeza um dos fatores de risco para a gente poder comprometer nossa saúde digestiva é o estresse, é a ansiedade, é a depressão, são disfunções neurológicas devido a esses fatores estressantes que estão acontecendo. A partir de um descontrole emocional, eu também vou ter
uma alimentação inadequada, mais risco de ter uma alimentação inadequada, porque as escolhas dos alimentos que eu faço nem sempre são as mais saudáveis, gente. Porque eu quero diminuir minha ansiedade, bom, já que eu tô dentro de casa, já que eu tô nervoso, já que eu tô estressado, então eu quero comer o que eu quero, é um meio de compensação que as pessoas acabam tendo. E aí acabam bebendo mais bebida alcoólica, é mais o café, é mais refrigerante, é mais salgadinho, é mais o doce, é mais fritura, é mais fast food. Então a gente percebe que a alimentação mudou muito também da maioria das pessoas nesse momento de pandemia. Outra coisa é a mudança da rotina, dos horários, né? Então as pessoas também estão hoje mais sem horários para se alimentar. Eu percebo muito, o paciente fala, nossa doutora, começo a trabalhar dentro de casa online, eu vou almoçar às vezes 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, fica em jejum prolongado, às vezes faz um jantar super tarde, 11 horas da noite, 10 horas da noite, né? Então a gente percebe que todas essas alterações que estão ocorrendo e que a gente não sabe por quanto tempo ainda vão ocorrer, trouxeram muitos problemas digestivos para as pessoas. E os problemas mais comuns que eu estou escutando são geralmente assim, eu estou com má digestão, dor de estômago, queimação, azia, o refluxo piorou, minha hérnia de hiato também piorou, que traz refluxo também. Então a gente percebe que tudo isso tem piorado muito, mas em virtude justamente dessa mudança que houve, né? Mesmo que as pessoas não mudaram muito a alimentação, para quem não mudou, provavelmente o estresse aumentou, a ansiedade aumentou, o pânico aumentou. E para quem está tendo um controle emocional, que tem uma base boa, de repente, a alimentação mudou. Porque ela não tem tempo de fazer, ela está com o filho em casa, ou ela está sem a secretária, enfim, ela não tem tempo para fazer as compras, então ela compra mais coisas que vêm pronta de fora. Então assim, ou uma coisa ou outra, ou ambas as coisas, fizeram com que todas essas disfunções gástricas e intestinais piorassem demais, demais. Aí, qual é o socorro que eu vejo que as pessoas estão buscando? Os prazóis da vida, né? Então, muita gente aí tá se entupindo de prazóis, de omeprazol, pantoprazol, enfim, e antiácidos, né? Por quê? Porque isso acaba diminuindo um pouquinho do sintoma, sal de fruta, né, magnésia bisurada e por aí afora, né, gente? Tem o que não falta hoje é você entrar na farmácia e ver um monte de produtos, de medicamentos para azia, má digestão, dor de estômago, queimação, tudo isso, né? E nem sempre são assertivos. Né? Nem sempre está certo aquilo que você está tomando, né? Não está de acordo com o seu caso. E outra coisa, gente, pensem que esses suplementos, esses medicamentos, que nem são suplementos, eles têm um efeito paliativo, eles vão só amenizar os sintomas, não vão corrigir a causa do problema, tá? E como nutricionista, né? Olha lá, Letícia, por isso que eu voltei a me cuidar. Como nutricionista, e a Letícia está falando com você, né? Porque é minha paciente. Como nutricionista, eu tenho que buscar a causa do problema. Eu não fico contente em só dar uma medicação que vai aliviar o sintoma por aquele momento. E daí daqui a pouco o paciente vai fazer o que está fazendo de errado, vai continuar e o problema vai vindo e vai se agravando. Então, gente, eu tô aqui hoje para falar justamente o que vocês têm que fazer para poder tratar dessas disfunções, né? Qualquer uma delas, né? E sem contar, é lógico, que por que eu tenho essa dor? Por que eu tenho essa queimação? Por que eu tenho, enfim, o refluxo? Aí vem gastrite, vem a úlcera se eu não trato, vem a hérnia de hiato que eu falei para vocês, que também é uma disfunção super importante. Quem tem má digestão vai saber, eu posso ter uma super acidez no estômago, que é uma produção muito grande de suco gástrico, ou então eu posso ter uma falta de produção de suco gástrico, que é ao contrário disso, que é a hipocloridríase. Então eu posso ter uma má digestão, tanto porque
eu tô com falta do suco gástrico, como também eu posso ter uma dor, uma queimação, porque eu tenho uma inflamação e gerar gastrite se eu tenho excesso do suco gástrico. Então eu preciso saber o que eu tenho para poder corrigir, né? Isso é importante. Então agora, vocês que estão me escutando, ó, presta atenção. Ó lá, esofagite, é lógico. O que é esofagite, Ana? Esofagite é uma inflamação do esôfago. Por que eu tenho esofagite? Por quê, gente? Porque esse suco gástrico provavelmente está subindo. O refluxo causa isso, a hérnia de hiato causa isso, né? Essa acidez que é para ficar... Oi, Ju! Essa acidez que é para ficar só no estômago, ela começa a subir para o esôfago. O estômago da gente, ele tem que ser em torno de 1,5, 3,5 de pH. Porque se não for ácido, ele não vai fazer digestão, principalmente das proteínas que nós comemos, tá? E aí o que acontece, gente? Se eu tenho uma super acidez, que eu tenho uma produção muito grande de suco gástrico, eu posso ter um afrouxamento dessa musculatura do esfíncter que tampa o esôfago com o estômago, a comida desceu, ela tem que fechar, esse esfíncter fecha. Agora, se eu começar a afrouxar esse esfíncter, esse suco gástrico, né, esse ambiente ácido do estômago sobe. E aí eu começo a ter a esofagite e o refluxo, que é aquela tosse, pigarra, dor de garganta, tudo isso. E quando eu sei que eu tô com muita acidez? Quando mesmo sem comer, eu sinto dor, eu sinto queimação. Aí eu tô com muita acidez no estômago. E quando eu sei que eu tô com falta de suco gástrico, porque o tratamento é diferente, é quando eu acabo de comer e tenho a dor. Puta, acabei de comer, principalmente, gente, proteína. Tá, acabei de comer carne, acabei de comer frango, comi proteína, eu senti dor. Por quê? Porque eu não tô conseguindo digerir. Meu estômago não tá no pH adequado de digestão, né? Então eu tenho às vezes erupção, começo a ter soluço, né? Isso é muito comum também para quem tem falta de suco gástrico. E vem aquela dor no peito. Os dois vão dar má digestão, né? Tanto para quem tem super acidez, essa dor, queimação, como também para quem tem falta de acidez. Agora, uma coisa super importante, seja qualquer disfunção que vocês tenham, é ter calma para comer. A digestão nossa começa na boca, gente. E quem não sabe mastigar vai ter mais risco de ter qualquer outro problema gástrico, que não seja esses dois que eu acabei de mencionar. Então, a mastigação é importante. A gente já tem substâncias que vão, enzimáticas, que vão começar já a partir, além dos dentes que faz essa trituração, né, que vão começar a digerir os alimentos enquanto estão na boca. Então, comam devagar, né? Pequenos volumes, para quem já tem qualquer uma dessas disfunções. Não é para encher demais o estômago, não é para ficar em jejum prolongado. É importante vocês fazerem fracionamento, comer cada 3 horas. O jejum intermitente, para quem está com uma disfunção digestiva, não é das coisas melhores, tá? Eu tenho que primeiro corrigir quando está ainda mais em crise, em momentos críticos, corrigir essa disfunção, tirar o paciente da crise, para depois... Pode ser até que eu faça uma estratégia, depois num outro momento de jejum mais prolongado, mas agora, comer cada 3 horas, mastigar bem o alimento, tá? É importante não tomar líquidos nenhum durante a refeição, meia hora antes e até 1 hora depois, nenhum líquido, gente, tá? Porque senão vocês vão engolir comida e não vão mastigar. Isso é importante que eu tô falando, e vai para quem tem já pouca quantidade de suco gástrico, vai piorar mais, porque o líquido vai diluir o pouco suco gástrico que eu tenho, né? Então é importante eu não tomar líquidos durante as refeições. Entenderam, gente? Então vamos lá. Perfeito, doutora Silvana. Olha, Silvia, né? Olha aí, ó. A Silvia tá falando aqui, deixa eu ver. Tem muita gente que pediu essa live aqui pra mim, né? E eu fico falando, é que tem tanta coisa pra mim falar. Vaz Galvão, Débora, olha aí, ó. Eliane Freire, boa noite, doutora.
Oi, gente, vamos lá. Bom, aí, então aí eu já defini para vocês o que é hipercloridríase e hipocloridríase, né? E a questão da hérnia de hiato, que tem até uma seguidora que falou que teve o Covid e piorou muito a hérnia de hiato. O que é hérnia de hiato? Eu tenho um mau posicionamento do meu estômago e do meu esôfago. Em vez de eles estarem assim, eles começam a ter um posicionamento diferente, principalmente na separação do diafragma. E isso também tem um afrouxamento na musculatura e eu tenho a condição de todo esse suco gástrico, por esse afrouxamento dessa musculatura e dessa abertura maior do hiato esofágico, né? Ele tá passando o suco gástrico para cima no esôfago. Gente, é horrível, né? E eu tenho uma dilatação dessa primeira parte do esôfago, por isso que é hérnia, fica parecendo uma bolsinha, né? Então isso causa um mal-estar incrível, dor, queimação, azia, é terrível. E eu tenho esse refluxo, né? Então é muito ruim. E se eu não cuidar, o que acontece? Eu vou ter que fazer uma intervenção cirúrgica. Então a gente vai estar tratando isso com a alimentação, com os suplementos que eu vou falar para vocês agora. Então, ó, entendido isso que eu falei, vamos pensar agora em quais os tratamentos. Sem contar, gente, que quando eu tenho um processo inflamatório gástrico, eu vou ter um afinamento do muco que reveste meu estômago. Por isso que eu tenho essa inflamação. É como se eu tivesse, sabe quando a gente cai e fica em carne viva? Pois é, o nosso estômago começa a tirar esse muco, ele fica permeável. Eu começo a ver as células, ele começa a ficar como se fosse em carne viva. E aí tem a inflamação. Essa inflamação, se não bem cuidada, pode virar uma úlcera. E se não bem cuidada, pode virar um câncer. Um dos cânceres mais comuns de ter hoje em dia, infelizmente, é o câncer gástrico, né, do estômago, porque as pessoas ficam só tomando omeprazol, antiácido e vão jogando isso, não vão nem olhando para o que estão comendo, né, não fazem o tratamento como deve ser feito, e aí é lógico, essas células vão começando a ter alteração no DNA, e aí essa alteração pode gerar isso que eu tô falando para vocês. Gente, eu tive paciente jovem que teve que remover o estômago e depois veio a óbito. Por quê? Porque não cuidou de uma gastrite mal curada. Então o que eu tô dizendo para vocês é algo muito sério. Não é algo para vocês brincarem, tipo deixar se levar e tomando remédio antiácido achando que vai resolver o problema, hein? Olha lá. Bom, o que eu vou fazer com o tratamento nutricional para o paciente que tem qualquer um desses sintomas que eu acabei de falar? Primeiro, eu vou falar o que não pode ser consumido. Eu vou tratar vocês a nível nutricional, primeiro lugar. Não pode consumir, isso é tratamento, tá? Porque lembra que tudo que vocês comem e bebem vai passar por esôfago, vai passar por estômago e aí, consequentemente, para o intestino e vai comprometer todo o aparelho. Ou eu comprometo ou eu melhoro, certo? Então, não vou, lógico, no momento de crise, nada de suco, muito menos sucos ácidos. Então eu não vou dar abacaxi, não vou dar kiwi, não vou dar laranja, nem suco de laranja, nem mexerica, nem kiwi, nada que seja frutas ácidas, tá? Molho de tomate, isso também se tira, né? O café, chocolate, as pessoas estão tomando demais café, gente. O café, às vezes, está sendo uma das grandes causas de azia, queimação, piorando todo o quadro digestivo, gastrite, além do neurológico, o que piora muito. O café até um determinado ponto, para alguém, para a gente que está acostumado, a cafeína é importante, 1, 2. Agora, quando você tá com gastrite, quando você tá com inflamação, quando você tá com má digestão, você vai até pro café descafeinado. Se você não aguentar ficar sem, vai pro instantâneo, vai pro descafeinado, mas não me toma café num período de crise, crítico. Pensa que tudo isso daqui tá inflamado.
E o café vai piorar, é como se eu estou jogando lá álcool, né, e pusesse fogo. Eu vou piorar todo o processo inflamatório, assim como o chocolate, assim como chás que tem cafeína. Então, chá verde, chá mate, chá preto não se toma, né, para quem já tem disfunção gástrica, tá? Refrigerantes, nem pensar. Bebida alcoólica, nem pensar. Pimenta, não pode. Ketchup, mostarda, molho inglês, cremes, creme de leite, maionese, esquece tudo isso. Esses molhos prontos, nenhum molho pronto, tá? Shoyu, nada disso eu ponho. Alimentos em conservas, picles, pepino, nada disso também por causa do vinagre que se usa. Não o vinagre que eu vou falar já já que pode. Frituras de hipótese nenhuma, né? Farináceos, doces, pães, gente, fermento, dá muita azia, dá queimação, piora totalmente o quadro. Glúten eu tiro totalmente quando o paciente está com disfunção gástrica, eu não dou nada de trigo. Então, trigo, aveia, centeio e cevada, né? Principalmente o trigo. Água com gás ou água ou bebidas gaseificadas também nesse momento não são oportunos, porque também vão irritar a mucosa gástrica que está sensibilizada. Balas, chicletes, bala de goma, tudo isso não vai. O jejum prolongado eu já falei, excesso de alimentação, óbvio, e horário que se alimenta. Ninguém que está com problemas digestivos deve estar jantando 10 horas da noite. O ideal é jantar até no máximo 7 horas. Por quê? A partir das 6 horas a nossa digestão já é muito mais lenta. Nós digerimos muito mais devagar, né? Então eu já não estou fabricando as enzimas do jeito que eu fabrico durante o dia. O corpo já não está tão preparado para receber o alimento, ainda mais de difícil digestão e grande volume, esse horário da noite. Principalmente para quem já tem um problema instalado e também para as pessoas que já estão depois dos 40, 45 anos. A digestão vai ficando cada vez pior, gente. Então, não é oportuno. É melhor vocês comerem melhor 6, 6 e meia da tarde, 7 horas e depois fazer uma ceia um pouco mais tarde se vocês ficarem acordados, mas não com comida. E eu tô vendo muita gente comendo arroz, feijão, que tem problemas digestivos à noite, carne vermelha. Não se dá para ninguém que tem problema digestivo para comer à noite. Nem carne moída eu ponho, né? Não vou por isso. Então, e outra coisa importante é usar mais legumes cozidos à noite, não tantas folhas cruas, porque se eu tô com o aparelho digestivo doente, as fibras cruas, elas vão dar mais trabalho para a digestão, porque eu tô com a fibra lá na íntegra. Então, o que eu faço? Pessoas que têm má digestão, que têm refluxo, vão comer legumes à noite. A salada eu deixo pro almoço. Então, ó, vagem ou uma verdura, né? Vagem, um chuchu, uma abobrinha, um espinafre, a couve, brócolis. Então, cenoura, isso tudo dá para mim dar de noite. Tudo bem, eu posso fazer eles cozidos, ao vapor, eu posso fazer grelhado, ou enfim, posso fazer assado, tudo bem. Dá para fazer isso com uma proteína de fácil digestibilidade. Aí de noite, nunca carne vermelha, tá? Então, ou é peixe, ou é frango, ou são ovos. Ou então, eu vou colocar, gente, um tofu, como eu falo para vocês, uma proteína vegetal, que eu posso estar pensando, ó, quem tem problema digestivo não pode comer com tanta facilidade, nem tanto em grande quantidade, os grãos, sabe? Lentilha, ervilha, grão de bico e feijão. Principalmente se não deixar de molho, não tirar a casquinha, se não bater no liquidificador. Se eu der grão às vezes à noite, para quem tá com digestão ruim, quem tem azia, tudo pode piorar. Então eu também não dou os grãos à noite, tá, gente? Folhas cruas, os grãos à noite, carne vermelha, não entra à noite.
Se eu for dar carboidrato, que a pessoa possa comer o carboidrato, ela não está em dieta de emagrecimento, nem tem disfunção entre glicemia e insulina, não tem resistência insulínica, não é diabetes, enfim. Eu posso dar até uma mandioca cozidinha, ponho um azeite, uma batata doce, uma abóbora. Então eu posso usar uma quinoa, até um arroz integral. Para quem está com muito problema digestivo, às vezes até o integral eu tenho que tirar. Eu ponho um arroz branco, arroz polido, eu tenho um arroz chamado arroz basmati, ele é excelente, ou parbolizado, então mais cozidinho, põe um azeite, então é uma comida de fácil digestibilidade. Sopas à noite são oportunas, mas cuidado, quem tem refluxo não pode tomar muito líquido à noite, né? Porque senão vai voltar. Então, às vezes, eu não ponho, só se for uma sopa creme, com uma consistência um pouquinho mais grossa, né? Aí tudo bem, um creme de legumes com franguinho desfiado, e aí eu tenho que esperar 2 horas para depois eu deitar. E eu tenho que ter um travesseiro mais inclinado, dormir com 2 travesseiros, ou travesseiro anti-refluxo, ou então levantar o pé da cama. Cuidado com isso também é importante, tá, gente? Quem tem hérnia de hiato, refluxo, tem que tomar cuidado com isso que eu tô falando, tá? Então, cuidado com esses alimentos que são difíceis de digestão, cuidado com o horário que vocês estão comendo e cuidado também com os volumes que vocês estão comendo. Isso tudo bem, doutora. A senhora falou tudo que não pode. E aí, o que sobra pra gente comer? Olha lá, vamos ver se tem pergunta aqui. Aninha, Dirce, Lopes, oi, boa noite, pessoal. Aqui, ó, a Silvia falou, eu descobri há 10 dias que tenho hérnia de hiato. Silvia, você foi uma das pessoas que eu sei que me pediu. Hérnia de hiato, se você tomar cuidado e seguir as minhas orientações, você vai ver que você consegue controlar ela muito bem e até reduzir essa hérnia, modular ela, desinflamar, você vai ver como você se sente bem. Mas tem que seguir essas orientações que eu tô falando, tá? Bom, agora o que eu vou incluir, gente? Água com limão, nem sempre na crise é bem-vinda. Não é todo mundo que consegue, quando tá com muita inflamação, tomar água com limão. Para muita gente que não sabe, a água com limão ela é alcalinizante. Quando o limão bate no nosso estômago, ele não vai aumentar a acidez. Muito pelo contrário, ele vai modular essa superacidez. Se é muito ácido, ele vai tornar esse ambiente um pouco mais alcalino. Quer dizer, ele vai chegar num ponto de alcalinidade, de pH estomacal mais adequado para melhorar o processo digestivo. Então, não é que ele vai deixar mais ácido, ele vai fazer com que a hiperacidez se torne acidez adequada. E para quem não tolera limão na crise, a gente pode fazer o limão siciliano. Às vezes é mais tolerável do que o galego e outros demais, tá? E tem gente que eu só dou a água, porque não consegue tomar mesmo limão. Tem muitas pessoas que se dão melhores quando tem problemas digestivos com água e vinagre de maçã. Uma colher de vinagre de maçã em 50 ml de água também melhora muito o processo digestivo e modula o pH gástrico. Vinagre de maçã, certo? Tem um orgânico, inclusive agora, que vocês podem estar tomando. Pode tomar ele não só de manhã em jejum, mas também antes das refeições, que ele melhora a digestão e melhora a pH, né? Isso é interessante também. E para quem tá com muita acidez, eu posso fazer, além do limão, às vezes a água com bicarbonato. Bicarbonato de sódio, uma pitadinha com limão, melhora essa hiperacidez, o refluxo. Às vezes só quem não tolera o limão, água com bicarbonato, eu também posso fazer. Eu faço um tamponamento, eu diminuo essa acidez. O bicarbonato diminui, mas isso para quem tem hiperacidez, tá? Se você tem que você tem a questão da falta da produção do suco gástrico, aí o bicarbonato não é adequado. E quem tem hipo é aquele paciente que come e tem a dor. Agora, se você tem a dor mesmo sem comer, provavelmente você tem a gastrite, e aí você se dá bem com o bicarbonato, com o limão, né? Dentro dessa condição que eu falei, e com o vinagre de maçã.
Ótimo. Fora isso, o que eu posso tomar também, gente? Posso tomar água de coco, se possível natural, é melhor. E vou falar para você de todos os chás que são oportunos para cada disfunção também, cada erva. Tá, como eu falei para vocês, os legumes às vezes são bem mais toleráveis do que as folhas cruas. Cuidado com o excesso das folhas cruas, né? As raízes são ótimas, porque elas vão ajudar muito, são boas para digestão, não em grandes volumes, hein? Mas abóbora, mandioca, batata doce, inhame são excelentes, cenoura, ótimo para quem tem problema de má digestão, sempre cozida, al dente, né? Daí vocês vão colocar um azeite, um pouquinho de sal, pode pôr salsinha. Os óleos que eu uso, que óleos que eu posso usar para cozinhar, para quem tem má digestão? Azeite de oliva, óleo de coco ou óleo de abacate, só. Não use mais nenhuma outra gordura, só essas gorduras, tá? Posso usar castanha, nozes, amêndoas, linhaça, chia? Pode. Se você não tem nenhum problema de intolerância com elas, pode usar, porque todas essas sementes e castanhas têm uma ação anti-inflamatória, tem gordura boa, que são bons lubrificantes, né? E vão ajudar também na sua parte digestiva. Mas não é para exceder, gente, porque gordura também demora para digerir, né? Eu vou ter que também aumentar a produção de suco gástrico. Então é um pouquinho dessas sementes de castanha que eu posso lançar isso ao longo do dia, tá? Posso fazer a farofinha e tudo mais. Das proteínas eu já falei, mais de preferência os peixes, os ovos e o frango do que carne vermelha, né? Eu posso fazer o caldo dos ossos, que é maravilhoso como proteína. Ajuda muito, gente, isso. Fazer um caldo de frango só de cartilagem, sabe? Que é o colágeno natural. E esses caldos também aliviam muito. Tem uma... Além de ter colágeno, né, eles vão ter muita proteína e é muito bom para fazer uma recuperação dessas células todas que precisam ser regeneradas na parte gástrica, né, esofágica. Então, às vezes, caldo de osso buco, caldo de pé de galinha, às vezes pescoço que a gente compra e pode fazer um caldo de tudo isso e às vezes tomar um consumê deles também é interessante. Além disso, eu posso tomar... Eu tiro não só tiro o glúten, como eu tiro também os laticínios, tá? Porque eles vão acidificar mais esse meio, vão fermentar mais e é isso que eu não quero. Então, leite de vaca, iogurte e queijos caem fora quando você tem problema digestivo, tá? De qualquer ordem, queimação, dor, tarará, tudo que eu falei anteriormente. Mas eu posso deixar as bebidas vegetais. A bebida à base de aveia, a bebida à base de amêndoas, de castanha, de coco, de soja, dá para mim dar essas bebidas. Inclusive, é muito legal eu fazer mingau. As pessoas que têm má digestão, azia, queimação, elas se sentem muito bem, muito confortável. E quando a gente faz mingauzinho com essas bebidas de soja, ou bebida de aveia, ou bebida de arroz, ou bebida de castanha, e eu ponho uma colher de aveia e cozinho a aveia, né? Ou cozinho a quinoa. Põe um pouquinho de canela, pode pôr umas gotinhas de baunilha, fica uma delícia, gente. As frutas, às vezes, eu tenho que fazer, sabe o que? Cozidas. Porque às vezes tá tão inflamado que eu tenho que fazer, às vezes, se você tiver em crise, a banana só assada, a maçã só cozida, a pera só cozida. Eu tenho que às vezes tirar a casca quando eu tenho muito refluxo, quando eu tenho muita acidez, gastrite. Então as frutas eu dou mais a pera, a maçã, a banana, melão, que também é legal, mamão é excelente. Né? Então eu posso entrar com essas frutas que não são ácidas, mas às vezes eu tenho que usar elas cozidas, porque o paciente não consegue digerir se elas estiverem cruas, tá? Então cada um é cada um e cada um tá no momento de inflamação, né? De crise, de intensidade. O whey protein, que é aquela proteína que a gente pode fazer vegano do soro do leite, também é bem-vinda para poder fazer às vezes os shakes, porque as proteínas elas precisam ser consumidas em quantidades certas para poder regenerar todos os tecidos que estão comprometidos, né, inflamados. Eu preciso regenerar essas células. Então as proteínas são, às vezes os aminoácidos também são muito bons. Às vezes o paciente se sente até estufado com whey protein,
mas ele se sente melhor quando eu dou os aminoácidos, que é mais fácil de digerir. Bom, agora vamos pensar, se eu tenho gastrite, o que que eu dou de ervas, gente, que eu vou tratar? Isso eu tô falando tudo de alimentos, ó. 19,52. Vamos lá. Camomila, chá de camomila. Pode entrar para quem tem gastrite, é excelente. Vai acalmar, né? E vai também acalmar o seu cérebro. Se você já tiver estresse, ansiedade, aproveita já para tomar chá de camomila. Também dá para fazer gotinhas na forma de tintura de camomila. Eu faço muito, mas isso tem que ser prescrito. Aloe vera, quem conhece, gente, é muito bom, ele é cicatrizante. Tem o suco de aloe vera. Quem faz isso? A Forever. É uma empresa que faz suco de aloe vera. Eu uso muito porque ela é cicatrizante, melhora a digestão, né? Melhora toda a parte de acidez do estômago. Ela é alcalinizante. Então é muito legal para quem tiver acesso, né? Vai o aloe vera aí, um grande produto que eu posso estar colocando aí. Gengibre, anti-inflamatório. Então eu vou fazer água com gengibre, chá de gengibre, vou colocar gengibre, pode ser um gengibre em pó, vocês podem estar usando, porque ele também vai diminuir essa inflamação de esôfago e de estômago. Só não posso usar para quem é grávida e quem tem pressão alta, né? Também descontrolada, eu não vou poder usar muito gengibre. A sálvia é outra coisa que eu posso, outra erva maravilhosa, né, para diminuir a acidez. Ela tem propriedades ótimas para a gente poder contornar gastrite. Sálvia, gente, é muito bom. Usem sálvia na alimentação de vocês. Olha aí já entrando toda a parte de fitoterapia. Deixa eu ver aqui, a Ana, deixa eu ver se tem mais pergunta. Aqui, aqui, ó. Fernanda, aqui, ó. A Vaz Galvão lá, se eu comer tomando líquido, eu morro, tá vendo? É isso mesmo, não pode tomar líquidos. Deixa, a Ana Paula fala, deixa salva a live, vou tentar deixar, como a todas as outras. Aí, a Grazi, oi primas, boa noite. Aqui, oi doutora, receita, a senhora indica algum livro de nutrição e dietética? Sou estudante de nutrição. Aí você me chama no direct, tá? Qual o melhor adoçante para diabéticos? Ô, Estévia, não é o assunto de hoje, hein? Mas o melhor agora para quem tem problemas digestivos é não usar nada. Se for usar, Estévia ou eritritol ou talmatina. Em último caso, o xilitol. O xilitol pode dar um pouquinho de gases para quem já tem, tá? A Isabel fala, boa noite, doutora linda, beijinhos. Ananda, meu gastro disse que dormir deitada ao lado esquerdo facilita a digestão, é verdade? Sim, tá? Mas sempre inclinada. Aqui, receitas W. Qual a relação da melancia? Ixi, agora perdi a sua. Qual a relação da melancia? O quê? Ela falou aqui, peraí. Gorete, eu tenho hérnia de hiato, então escuta tudo que eu tô falando. Receitas aqui. Qual a relação da melancia com enxaqueca? Bom, para algumas pessoas a melancia e o melão é indigesto, assim como o pimentão que vocês também me perguntaram. Então, para quem já tá com dificuldade de digerir, eu não vou dar esses tipos de alimento. Né? Tem pessoas que comem e não passam mal, mas grande parte que já tá com morosidade na digestão não vai entrar pimentão verde, tá? Melancia e melão, tá? Espinheira Santa, gente, é o chá maravilhoso, é o omeprazol natural, eu não deixo de dar o omeprazol, ele melhora toda a parte de muco, esse muco que reveste o estômago, ele protege, ele vai fazer uma construção outra vez, né, uma síntese melhor desse muco e vai tornar então o nosso estômago mais impermeável, né? Ele reveste toda essa camada interna do estômago e aí eu não vou sentir as dores. Espinheira Santa, para quem tá com qualquer problema, vai aprender a tomar, né? De 1 a 3 xícaras ao dia. Cada xícara de água fervente, uma colher de chá para fazer espinheira santa. Maravilhoso. Para quem tá com baixa quantidade de suco gástrico, que eu falei que é a hipocloridríase, a gente vai fazer o quê? A gente pode dar o ácido clorídrico ou a betaína.
Cloridrato de betaína ajuda muito para quem não tem a quantidade de suco gástrico para digerir. Então o paciente quando refere, eu tenho dor, quando acabo de comer, é aquele paciente que não tem suco gástrico suficiente. Então aí eu entro com a cloridrato de betaína ou até com o ácido clorídrico de uma maneira gradativa, tá? Isso precisa saber prescrever, eu nem vou falar como, porque senão vocês me fazem arte, pelo amor de Deus. E o aloe vera também é oportuno para isso. Agora, outra coisa para quem tem má digestão, que eu dou muito, é o alcaçuz. Alcaçuz, gente, tem propriedade antiácida, antipasmótica, então para quem tem cólicas, dor de estômago, melhora muito o alcaçuz, tá? Auxilia também toda a parte digestiva, né? E também melhora todas as funções biliares. Vocês sabem que a bile, ela ajuda na digestão das gorduras. Então a gente produz sais biliares do fígado, ele é guardado na vesícula biliar e quando eu como gordura, eu vou fazer um estímulo para ir lá no meu intestino e digerir aquela gordura. Então o alcaçuz melhora toda essa ação da bile lá para fazer a digestão. Por isso que ele é muito legal para quem tem problemas digestivos dessa ordem, quem tem problema de vesícula e tudo mais. Alecrim, outra coisa que eu prescrevo demais. Uso muito alecrim, fazem chá de alecrim, usam como tempero. Alecrim é maravilhoso para digestão, gente. Tintura de alecrim é ótimo, é um fitoterápico maravilhoso. Se eu juntar a camomila com alecrim, espinheira santa, e aí ainda eu ponho para quem tem gases funcho, que é o erva doce, poxa, é sensacional. Eu tô falando isso pra vocês porque às vezes eu ponho isso a primeira vez que o paciente vem, quando se refere todos esses sintomas de má digestão, de dor, de acidez, de refluxo, de hérnia de hiato. A hora que eu quero, já que ele já sarou, já tá bem, já tá controlado, eu falo, vamos tirar a tintura? Não, doutor, eu me sinto tão bem com a tintura que eu não quero tirar. Tá vendo? Alecrim, já sabem aí, barato, hein? Chá de alecrim, gente. Posso misturar a espinheira santa com alecrim? Pode. E agora, uma erva que todo mundo tem que ter em casa, plantada, que se chama hortelã. Por que não também ter o alecrim, ter a salve? Olha, fazem uns vasinhos, gente. Vamos começar a plantar isso em casa. Agora que a gente tá numa época de isolamento social, cuidar de planta é um anti-estresse. Né? Tem lá fresquinha, orgânica, olha que legal. Hortelã, que é a menta, ela tem uma ação extremamente importante, né, a nível digestivo. Então, ela vai acalmar o estômago, ela vai melhorar a digestão de vocês. Podem fazer chazinho de hortelã, é excelente, gente. Então eu posso misturar hortelã com espinheira santa, posso misturar hortelã com alecrim, posso fazer só hortelã, posso fazer hortelã com gengibre. Olha que bacana, eu melhoro a inflamação e a digestão. Pronto, excelente. Eu posso fazer essas misturas, fica ótimo, né? E aí, para quem tem gases, eu posso usar também o erva doce, que eu já falei. Erva doce, tudo que eu tô falando não é nada de saquinho, é a própria planta, por isso que eu tô falando para vocês plantarem, tá? Então eu vou usar o erva doce, que nem a gente faz chazinho para beber, eu vou usar chazinho de erva doce. Sensacional. Posso pôr erva doce com canela, doutora? Pode. Posso pôr erva doce com hortelã? Melhora os gases, melhora a digestão? Pode. Vocês vão ver, ao invés de comprar tanta cápsula, começam a trabalhar com as ervas que eu tô falando com vocês, com aquela alimentação que eu acabei de dizer, incluindo tudo aquilo, excluindo tudo que eu falei anteriormente, vocês vão ver como melhora tudo isso. Anis estrelado é outra coisa que eu ponho muito para digestão, gente. Vocês não sabem como anis estrelado melhora a parte digestiva. É uma estrela mesmo, vocês vão pôr de 2 a 3, né? Eu ponho isso para 250, 300 ml de água, né? E quando vocês fizerem chá com as partes duras, vocês vão ferver em água por 3 a 5 minutinhos. Quando vocês fizerem chá com a parte mole, sensíveis das plantas, como as folhas ou as flores, a gente vai deixar em infusão. Então ferve a água e deixa por 15 minutinhos lá descansando, tá? E aí depois coa e vai tomando ao longo do dia. Todos esses que eu tô falando, vocês podem alternar.
porque eles são muito bons para tudo isso que a gente acabou de falar. E quem tem problema de fígado, porque também vem muito isso, o fígado não está dentro desse processo, mas está muito interligado, muito envolvido com digestão. Tá? E tem muita gente também que hoje tem esteatose hepática, aquele fígado gordo, porque se alimenta mal, porque está com sobrepeso, porque bebeu muito, porque tomou muita medicação. Então tem muitas causas aí que a gente pode ter o fígado gordo. E aí a esteatose hepática. Eu vou dar o quê, gente? O cardo mariano, que é sensacional, né? Ele tem muita silimarina, tem flavonoides, tem o beta-citosterol e ele ajuda muito a inflamação do fígado. E quando eu tô com o fígado inflamado, eu não vou ter um processo digestivo legal, eu vou ter sempre uma sobrecarga. O fígado é muito importante, né? Inclusive porque eu falei que ele também produz sais biliares. Então é importantíssimo, né, eu ter também esse fornecer para tudo isso para o fígado. Além disso, o cardo mariano eu posso pôr alcachofra. Então a cinara, que é a alcachofra, é muito bom para a parte digestiva e intestinal também. Diminui para quem tem taxas de colesterol, já vai reduzir colesterol também, gente, e funciona melhor a minha vesícula com a alcachofra. Olha só, a alcachofra por si só, ao natural, é difícil a gente ter, ela tem época própria, mas a gente tem cápsulas de alcachofra, a gente pode fazer tintura de alcachofra, é que ela é meia ruim, é amarga, né? Mas vocês podem fazer a alcachofra em cápsula, que é excelente para a parte digestiva e para quem tem problemas de vesícula biliar, tá? Dente de leão é outra maravilhosa erva que melhora a digestão, melhora também o funcionamento hepático para quem tem que está com o fígado sobrecarregado, intoxicado. Muita gente está com o corpo intoxicado, sobrecarregado de má alimentação, né? De excessos, de exageros, de tudo. Então, dente de leão é uma erva que eu ponho muito no primeiro processo para melhorar a digestão, melhorar e proteger o fígado, né, o funcionamento hepático, melhorar também a vesícula biliar. Então, ó, lembrem, fluxo de bile, dente de leão, não esqueçam disso. Cúrcuma não podia ficar para fora pela ação anti-inflamatória. Então vamos colocar cúrcuma aí no shot da manhã com água com limão. Podemos colocar ele sem dúvida nenhuma. Ou vocês podem fazer, a gente tem cápsulas de cúrcuma ou a cúrcuma em pó na comida. De toda forma ela vai ser bem-vinda para a parte digestória e anti-inflamatória. E eu não posso também deixar de lado o boldo. Boldo, excelente. Falar de digestão, eu também estou de má digestão, eu vou lembrar do boldo, gente. Boldo, quem tem boldo em casa plantado, isso dá que nem... Nossa senhora, ele se produz de uma maneira muito rápida, só que eu não posso tomar por longos períodos, calma lá, né? Todas essas ervas é importante ter uma alternância, mas o boldo é maravilhoso para digestão, gente. Então, tá com má digestão, toma um chá de boldo que melhora muito, só é ruim. E eu também prescrevo muito as enzimas digestivas. Então, é assim, a gente pode prescrever a papaina, que vem do mamão, que vai ajudar muito a digestão das proteínas, a bromelina, que vem do abacaxi, mas eu também tenho lactase para digerir melhor se caso houver qualquer problema com a lactose. Eu posso também usar protease, amilase, lipase, a betaína, cloridrato de betaína, a pepsina também eu uso. Então eu posso fazer um blend de enzimas. Hoje existe já no mercado esse blend de enzima, tem muitas marcas, por exemplo, a Vitafor tem, a Enzifor, que é maravilhosa, que eu uso bastante, sem querer fazer propaganda, mas é uma das que eu mais uso. Ela já tem um blend de de enzimas digestivas. Então você que tem refluxo, hérnia de hiato, gastrite, esofagite, você que tem úlcera, tudo que eu acabei de falar, má digestão, azia, queimação, dor de estômago, vai se beneficiar demais das enzimas digestivas, gente. Então, além de mastigar bem o alimento, como eu falei para vocês, quando eu tô com o meu estômago doente, o meu esôfago doente, essa saúde digestiva comprometida, eu vou facilitar
né, através dos alimentos que eu vou comer, a digestão dela, eu vou diminuir o trabalho desse aparelho digestivo para ele se recuperar rápido. E aí, se eu der as enzimas, que às vezes eu não estou fabricando em quantidade certa, se eu der para ele, eu vou conseguir partir melhor esses alimentos, e aí eu não vou dar tanto trabalho para ele digerir, mesmo alimentos de fácil digestão. Então, nesse momento de crise, as enzimas digestivas são excelentes, gente. Muito boas. Existe na farmácia um também que chama-se Digelive. Também eu dou, mas ele é mais para quem tem muitos gases, flatulência, quem não consegue digerir os farináceos, quem está em dieta de Food Maps. Mas os outros, esse blend de enzimas, ele funciona melhor. Além disso, eu vou dar triptofano, que é um aminoácido excelente para a gente recompor as células estomacais. Eu dou muito, é o aminoácido triptofano, lembrem disso. A glutamina, que também ela faz regeneração dessas células, ela aumenta a proliferação dessas células que estão todas comprometidas, tanto gástricas como às vezes muito provados intestinais. Então a gente pode fazer, hoje existe até uma glutamina já com cúrcuma, também ela já está em conjunto, a Nutrauel faz isso, ou então a gente pode misturar a glutamina pura com pó de cúrcuma e fazer o shot da manhã. Esse triptofano, eu gosto muito de dar esse aminoácido lá para as 4, 5 horas da tarde, porque eu já vou melhorar a parte de deixar esse paciente mais calmo, mais tranquilo, com menos vontade de comer doce. O triptofano aumenta a produção de serotonina, né, e diminui essa vontade de doce. E ele ajuda ainda na recuperação das células estomacais. E é óbvio que fora isso eu tenho que controlar o estresse do paciente, né? Se ele tá com cortisol alterado, vou ver os exames de sangue dele, cortisol da manhã, cortisol da tarde, né? Às vezes eu faço até o cortisol salivar para ver se teve alteração importante, ele é mais sensível. Então eu posso dar rhodiola rósea, panac ginseng, vou dar camomila, vou dar melissa, vou dar mulungu, que é muito bom, né? Então esses chás calmantes, porque se a causa dele for o estresse, que também piora todo esse quadro, então eu tenho que deixar ele mais calmo, tenho que controlar cortisol, vou fazer uso de magnésio. Gente, magnésio é muito bom também para deixar vocês com menos ansiedade, menos irritado, né? Faz vocês dormirem melhor. Então eu dou o magnésio longe da digestão, porque o magnésio não é bom perto das refeições, ele atrapalha o processo digestivo, porque, enfim, não é interessante, né? Tem uma coisa mais técnica aí que não vem ao caso. Então eu dou muito magnésio, vitamina B6, vou fazer esse sono ser melhor, com mais qualidade. Então é importante vocês terem um sono mais reparador, ter rotina, fazer exercícios físicos, né? Às vezes as pessoas podem ter o auxílio na meditação, na acupuntura, né? Enfim, massagens, em respiração, tudo isso para redução de estresse. Cantar, dançar, enfim, gente, a época que nós estamos vivendo é extremamente preocupante mesmo. E todos vocês que eu acabei de falar, que eu sei que são muitos, que estão sofrendo de disfunção digestiva e que piora muito por conta de estresse, da alimentação, de tudo isso que eu acabei de falar, buscar esses tratamentos mais naturais, vamos buscar nos cuidar, se tratar, porque o que a gente tem para fazer agora é cada um cuidar de si, porque se você não se cuidar, ninguém vai cuidar de vocês. E se vocês estiverem com a porta de entrada da casa de vocês, que é a parte digestiva já comprometida, vocês vão comprometer todo o resto do seu organismo. E seja quem já pegou, ou quem não pegou, mesmo Covid, ou seja até para você ter mais bem-estar. Gente, não é legal ficar com dor, não é legal a gente saber que está dependente de medicação para se sentir melhor, né? Vamos tentar se cuidar da forma mais natural possível, vamos tentar controlar nosso emocional o máximo que a gente conseguir, por esses meios que eu falei para vocês. A situação não está fácil, mas ela pode piorar se vocês não se cuidarem. Então é por isso que eu fiz essa live e todas as outras que eu faço. Eu quero levar para vocês essas informações,
das quais eu sei que eu ajudo muitas e muitas pessoas que vêm e podem vir ao meu consultório e que até hoje não podem nem vir por causa do Covid, por causa da pandemia. Então, onde quer que vocês estejam, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Mas a maior mensagem de hoje é: se cuidem, gente, pelo amor de Deus, para a gente poder, pelo menos, controlar esse momento tão assombrador que a gente está vivendo, e vamos viver um dia atrás do outro, mas cada um fazendo a sua parte e tendo fé e rezando, que Deus olhe por nós, todos, né, gente? É isso que a gente tem para fazer, tá? Então, ó, um beijo enorme em cada um de vocês, espero ter ajudado de alguma forma, tá? E quem eu não respondi, eu juro que eu vou responder. Eu sei que tem várias perguntas aqui. Quem toma com limão e bicarbonato só pensando melhor? Não, o limão, gente, ele alcaliniza e o bicarbonato também, tá? Os dois são alcalinizantes. Eles vão, não é que são alcalinizantes, eles vão modular o pH do seu estômago. O seu estômago, ele não pode ter também um pH alcalino, como eu te falei, por outro extremo, que senão também você não vai digerir. Então, o limão e o bicarbonato, os dois, o limão não é ácido. O limão, ele como o bicarbonato, a hora que chega no estômago, ele vai ser alcalinizante. Aqui a Vaz Galvão fala: usa o vinagre de maçã orgânico, ótimo, excelente. Caldo de pé de galinha Gorete, maravilhoso para recompor nossas células, nossa avó tinha razão. Amo bebidas vegetais, caipirinha prendada, excelente. Oh, um beijo para você. Ah, já fiz leite com sementes de melão, ótimo, muito bom, é calmante, viu, sementes de melão aí. Gorete, doutora Roseli, os irietes vegetais, deve ser os leites, contém óleos, fiquei com medo de comprar. Então não tem problema, óleos vegetais, mas é óleo à base de gorduras boas, que são anti-inflamatórias, tá? Muito boa por tudo. E a banana, doutora, ela é muito boa, tem magnésio, tem B6, mas faz ela assadinha se você tiver com dor de estômago, má digestão. Ela pura pode pesar um pouco, né, ao natural. Doutor, o leite fermentado Yakult não dou, ele tem açúcar, pelo amor de Deus, pode não tomar, tá? Não quero isso, nem iogurte. A canela, doutor, é boa, pode consumir, não tem problema. Qual o melhor travesseiro para refluxo? Tem um travesseiro anti-refluxo, eu não sei a marca. Procure assim na internet. Eu vou ter que desligar, porque senão eu não vou gravar. Doutora, bebi muito chá à noite, faz mal para refluxo. Depois de você, refluxo, 2 horas sem beber e sem comer antes de deitar. Né? Como eu falei, gente, mastigar bem e não beber nem comer nada 2 horas antes de deitar, tá? Um beijo enorme. Grande, fiquem com Deus. Boa noite e se cuidem. Tchau.